Saudações em Cristo Jesus. Nós vamos retomar o estudo do livro de João, a partir do capítulo 5, versículos 15 a 28, em que nós queremos meditar sobre a vida dada pelo Filho de Deus, conforme os relatos que João apresenta a respeito da salvação. No vídeo anterior nós falamos sobre o milagre feito por Jesus, ali com aquele paralítico que se encontrava há 38 anos no tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia, mas quando nós vemos naquele relato aquele homem, e não somente ele, mas também uma multidão que ali se encontrava, aguardando a manifestação de um anjo que regularmente descia e agitava as águas, e aquele que se lançasse primeiro às águas, diz o relato que ele era então curado. Mas ali naquele lugar que se chamava Casa de Misericórdia, nós não vemos ali misericórdia, mas nós vemos ali um grande sofrimento. Sofrimento que representa o sofrimento humano. E também nós vemos na conduta dos fariseus que viram aquele homem paralítico carregando a sua cama, nós vemos na conduta deles que não havia qualquer misericórdia. Isto porque eles condenaram aquele homem que carregava a sua cama porque estava fazendo isso num dia de sábado. Para eles não se importava se ele havia se libertado de um grande sofrimento que já perdurava praticamente toda a sua vida, ou quanto a grande alegria que ele sentia ao ser liberto da sua doença, mas estava olhando apenas para a lei que determinava o descanso no dia de sábado, mas que eles próprios haviam dito o que seria trabalho, o que poderia significar trabalho para que não se fizesse no dia de sábado. E então, nas suas leis, carregar qualquer coisa significaria trabalho. Portanto, aquele homem estaria cometendo um pecado e aquele homem não poderia carregar a sua cama no dia de sábado. Mas Jesus, sendo o Senhor do sábado, como ele próprio assim designou, ele não estava condenando aquele homem, pelo contrário, ele mandou que ele pudesse tomar a sua cama, carregar e ficar curado. Era um encontro ali de duas ideias, de duas ideologias. A ideologia do verdadeiro amor de Deus e a ideologia do homem que quer se esforçar, buscar alguma coisa, fazer alguma coisa para ser salvo. Mas Jesus, então, procura demonstrar para o povo qual é o caminho para a salvação. Não é o caminho de você fazer alguma coisa, se esforçar para alcançar a salvação. Mas ela é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, assim como Jesus fala com a mulher samaritana. E agora Jesus então quer mostrar àqueles homens, os fariseus e também àquele que foi curado, que a salvação vem pela fé. A primeira coisa que fica enfatizado é que o pecado é o agente que afasta o homem do seu Criador. Quando Jesus curou aquele homem e posteriormente voltou a encontrá-lo, ele diz para aquele homem: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Lá no versículo 14 do capítulo 5 de João, Jesus dá esta advertência para aquele homem: volte e procure não pecar. Vá embora, viva a sua vida e procure não pecar para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus estava revelando então que aquela doença havia
se instalado naquele homem em razão do pecado. Mas Jesus não estava dizendo que todas as doenças, que todos aqueles homens que estavam ali no tanque de Betesda, estavam ali em razão do seu pecado particular, mas que todos estavam ali em razão do pecado da humanidade, porque as doenças, o sofrimento, até mesmo a erva daninha na terra, até mesmo a dificuldade do plantio, tudo isso sobreveio em razão do pecado, como nós podemos ver lá no livro de Gênesis. E porque o homem se afastou de Deus, é que a sua natureza perfeita se corrompeu. A sua natureza de igualdade e semelhança a Deus se corrompeu, se perdeu. E a partir disso, Deus começa então a trabalhar para salvar o homem. Quando aqueles fariseus perguntaram aquele homem quem que havia determinado que ele pudesse carregar a sua cama, ele informou que era Jesus e logo em seguida foram atrás de Jesus e começaram a questionar a Jesus. E Jesus disse o seguinte: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Mas esse trabalho de Deus é exatamente o trabalho para resgatar o homem do pecado. Quando o homem pecou, lá no início, em que Deus havia feito toda a criação e em seguida ele estabeleceu o sétimo dia como sendo o dia do descanso. Mas quando o homem pecou, Deus então começou a trabalhar nesse resgate do homem. E como ele havia mandado Jesus para a terra, ele mandou Jesus para que pudesse dar prosseguimento à obra, aquela que ele já havia anunciado lá no Éden ainda, quando o homem estava sendo retirado do Éden, que ele diz que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus veio para o cumprimento dessa profecia. E agora Jesus estava dizendo que ele estava trabalhando para resgatar o homem. E Cristo, então, veio para que o homem pudesse experimentar a verdadeira casa de misericórdia, o verdadeiro lugar da misericórdia de Deus. E no capítulo 5, versículo 24 de João, ele diz: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Veja que ele está dizendo que a única coisa a se fazer é crer na obra do Deus que continua trabalhando, crer na obra de Cristo Jesus que estava trabalhando para poder resgatar o homem. E ele continua dizendo o seguinte: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Versículo 26, ele diz: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Veja que Jesus faz duas afirmações. A primeira, quanto à sua natureza de Filho de Deus, versículo 25. Ele diz então que afirma que chegou a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. É exatamente o Filho de Deus que veio para trabalhar, para resgatar o homem do pecado, que chama, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a obra do Filho de Deus. Aquele que foi feito carne, mas não perdeu a sua natureza divina. É a manifestação do próprio Deus no nosso meio, para que ele pudesse revelar a vontade e o caráter de Deus, para que nós pudéssemos encontrar a salvação. E todos então que vierem a ouvir a voz de Deus, e aqui
ele nos fala então de que nós haveremos de ouvir a mensagem de Cristo Jesus, que é a voz de Deus, porque ele diz que ele trouxe as palavras, os ensinamentos do Pai. Então, se nós ouvimos a voz, os ensinamentos de Cristo Jesus e temos fé, ele diz que quem ouve e crê, quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou e crê no enviado, que é Cristo Jesus, ele diz que não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele tem, então, esta nova vida em Cristo Jesus, dada por Deus. E depois ele diz que, da mesma forma, como o Pai tem a vida em si mesmo, ele é quem gerou a vida, ele é quem nos deu a vida. Ele deu o poder a Cristo Jesus para que ele pudesse retomar a sua vida quando ele fosse morto no nosso lugar. E ele retomando a sua vida, assim como ele fez e ressuscitou, agora ele tem o poder de nos dar a vida espiritual e a vida eterna. E por isso, Jesus foi constituído como sendo o nosso juiz, mas ele não como filho de Deus. Ele será o nosso juiz como filho do homem, em igualdade conosco, sabendo, conhecendo todas as nossas fraquezas. Ele como filho do homem, versículo 27, é que será então o nosso juiz. Mas como filho de Deus, é ele quem nos dá a vida eterna. Como filho de Deus, é ele quem nos dá o perdão para os nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Portanto, Cristo é plenamente homem, mas ele é também plenamente filho de Deus. E como homem é que lhe foi dado autoridade para nos julgar, porque ele conhece as nossas fraquezas. E então, quando Deus se fez homem através de Cristo Jesus, ele provou todo tipo de aflição, todo tipo de tentação, de tribulação, mas ele venceu o acusador. Se Cristo Jesus, o Filho de Deus, tivesse falhado, nós poderíamos ter visto o mal sendo triunfante, mas Cristo Jesus não falhou. E se Cristo tivesse falhado, seria provado que nada seria capaz de vencer o mal. E toda a humanidade, ela seria então arrastada, aprisionada pelo acusador. Não que todos experimentariam o céu, pelo contrário, todos experimentariam o completo afastamento de Deus e todos experimentariam então a morte eterna, que é o afastamento de Deus. Não poderia ter toda a criação sendo redimida por Deus. Por quê? O mal teria vencido. Mas o Filho de Deus veio e venceu o mal. Por isso ele nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E porque Cristo venceu, ele nos dá a salvação. Mas não é a salvação universal. Há muitas pessoas que pensam que é como Cristo Jesus veio e já pagou o pecado da humanidade, acreditam que todos então seriam salvos. Não, Cristo Jesus disse que é aquele que crê naquele que enviou a Cristo e crê também nas suas obras. A salvação vem então pela fé nesta obra. Aqueles que não creem são tragados, continuam sendo tragados pelo mal, pelo maligno, por Satanás, pelo acusador das nossas vidas. Somente quem ouve e aceita a misericórdia de Deus pode ser transformado pela sua graça. Esta é a doutrina, essa é a teologia da salvação.
E nós não podemos, então, distorcer, não podemos querer que todos estejam salvos porque Cristo venceu a morte. Ele diz que serão salvos somente aqueles que creem. Voltamos a repetir, versículo 24 do capítulo 5 de João. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nós precisamos, então, ter a consciência destas coisas, sabendo que a morte nos é dada quando nós ainda nos encontramos, aliás, a vida nos é dada quando nós ainda encontramos aprisionados pela morte espiritual. E quando é que isso acontece? Quando nós olhamos para Cristo Jesus e cremos. Antes estávamos ainda mortos, como diz Paulo, mortos nos delitos e pecados. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, nós então podemos ouvir a voz, ouvir o chamado, ouvir aquilo que nos é dado, aquilo que nos é ofertado. Versículo 25 diz, eu lhes afirmo que está chegando a hora. E ele diz, olha, não só está chegando, mas já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E nós temos ouvido a voz do Filho de Deus quando lemos a palavra de Deus, quando escutamos alguém falando a respeito do Evangelho. E por isso ele diz, e aqueles que ouvirem, aqueles que prestarem atenção, aqueles que também obedecerem, porque é como ele nos diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, então, ouça e que passe a fazer diferença, então, aquilo que ouviu. Então, ele completa, esses viverão. E nós precisamos ter a plena certeza de que, ainda que nós experimentemos a morte do corpo, ele nos dá a garantia de que nós seremos resgatados e que nós seremos novamente ressurretos e que nós seremos novamente, então, revestidos de vida. O versículo 28, ele nos diz, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Ora, todos que já foram mortos, todos que já estiverem, então, à vista do mundo, como que sem esperança, tendo terminado a sua vida. Mas se ele morreu crendo em Cristo Jesus, serão ressuscitados. Versículo 29, então, e sairão de onde? Dos túmulos. Os que fizerem o bem ressuscitarão, mas para a vida. E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Somente aqueles que ouvem a palavra de Deus e creem na palavra de Deus, somente eles podem fazer o bem, porque fazem o bem dirigidos pelo Espírito de Deus. E essa é a vocação daqueles que foram chamados por Cristo Jesus, chamados para a boa obra, como nos ensina Paulo. Mas aqueles que não praticam, não andam segundo a vontade de Deus, diz a palavra de Deus que esses praticam a maldade. Por mais que tentem ser bons, não poderão alcançar a bondade, porque a verdadeira bondade está somente no Espírito de Deus. E o Espírito que pode nos habitar, o Espírito Santo de Deus, só é dado àqueles que creem nas palavras de Deus, creem nas suas promessas. Que Deus possa nos abençoar de tal modo que possamos entender a mensagem, a palavra, o chamado de Cristo Jesus.
que possamos aplicar isso nos nossos corações e que haja amadurecimento quanto ao conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos entender qual é a pura e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue a nos conduzir no estudo da sua palavra. Amém.